Vamos lá, sábado a gente teve aí o UFC Noite e na luta principal o Diego Lopes derrotou o Jean Silva por nocaute técnico após uma belíssima cotovelada giratória. É assim, cara, não dá pro Jean Silva fazer o que ele fez no final do segundo round dessa luta, né, cara? Simplesmente não dá pra você ir pra cima com tudo igual um maluco daquela forma numa luta desse nível, né, cara? Você tá enfrentando um lutador que acabou de disputar o cinturão numa das melhores categorias do UFC. A realidade é que o Jean Silva tentou tirar o Diego Lopes pra nada, né, cara? Ele tentou, mas não conseguiu, né? Falhou miseravelmente. E aqui eu não quero tirar os méritos do Diego Lopes, longe disso. Eu acho que mesmo antes do Jean Silva fazer o que ele fez, o Diego vinha tendo uma atuação mais impressionante, né, do que a atuação do Jean. Ele venceu o primeiro round de uma forma mais dominante do que o Jean Silva vinha vencendo ali o segundo round, né, cara? E eu acho que o Diego veio com uma estratégia excelente, né? Ele veio para buscar o grappling, mas veio para buscar oportunidades, brechas que o Jean Silva inevitavelmente, até por conta do estilo de luta dele, né, que é um estilo aberto, né, um cara que busca o nocaute, então assim, eventualmente ele iria conceder brechas para o Diego tentar levar essa luta para o chão. E eu acho que o Diego, porra, assim, ele foi impressionante no sentido de que ele conseguiu aproveitar muito bem, né, logo de cara ali no primeiro round, uma brecha que o Jean deu ali num chute rodado, né, e eu não acho que, porra, foi um erro do Jean Silva dar o chute rodado. Eu acho que, assim, é algo que faz parte do jogo dele, mas eu acho que é mérito do Diego de aproveitar essa oportunidade e buscar a queda naquela situação ali, pegando nas costas e, assim, derrubou e conseguiu se colocar numa situação de domínio, né, muito intenso ali, conseguiu a montada e conseguiu machucar e colocar o Jean Silva numa situação de muito perigo, né? Assim, dava pra ficar com medo de que aquela luta ia ser interrompida ali, eventualmente, porque o Diego estava montado, conseguindo boas cotoveladas, né, cara? Mas, né, chegou um momento em que o Jean conseguiu ali escapar daquela situação difícil. E no segundo round, a coisa muda um pouco de figura, mas muda de figura porque, né, o Diego não conseguiu achar uma brecha logo de cara, né? E aí a luta foi se desenvolvendo da forma como se imaginava até, né? Os dois ali buscando uma trocação. O Diego Lopes é um cara que, assim, tem poder de fogo, mas não é tão técnico quanto o Jean, né? Para mim, não tem o mesmo nível na luta em pé que tem o Jean Silva, né? É até complicado eu falar isso agora, depois que, porra, o Diego venceu com uma cotovelada giratória, né? Mas eu continuo achando que o Jean Silva é superior ao Diego Lopes na luta em pé. E vinha mostrando isso no segundo round, né? Conseguindo bons contragolpes, sendo melhor, acertando os melhores golpes, né? Tem um momento ali em que ele machuca o Diego Lopes, né? O Diego até ali perde um pouco do chão dele. Mas chega um outro momento no round em que o Jean tenta um overhand ali e o Diego consegue enxergar uma brecha e aproveita bem, pega ali as costas e vai, né, tenta de novo derrubar o Jean Silva, até consegue derrubar, mas o Jean dessa vez consegue se defender muito bem, consegue se levantar, né, rapidamente ali, sai dali, e nada acontece no chão. Só que aí, cara, é até difícil entender o que se passa na cabeça do Jean Silva, porque assim, a gente está falando
da equipe Fighting Nerds, né? O Jean Silva se orgulha muito em falar que é um nerd. E porra, e aqui eu não tô nem falando mal da equipe, porque assim, o corner, depois do primeiro round, a fala do corner é muito mais no sentido de, porra, ó, paciência, o pior já passou, espera ele, né? Espera ele que você vai conseguir os contragolpes, algo muito mais nesse sentido, que era a estratégia correta, né? Era a estratégia correta e estava dando certo, estava funcionando no segundo round. Só que aí eu não sei o que acontece na cabeça do Jean Silva, que depois que ele levanta, né? Eu não sei nem se é só cabeça, né? Se não é também coração, se não é emocional, se não é um descontrole emocional, que em determinadas situações o Jean Silva, ele demonstra, se não dentro do octógono, mas fora, e ali em tudo que envolve, né, as lutas, a gente vê que o Jean Silva emocionalmente, não sei se ele das pessoas mais equilibradas, e com certeza nessa luta ele não mostrou que né? Porque parece que ele realmente se deixou levar pela emoção e simplesmente quis ir para cima do Diego com tudo, como se fosse passar por cima de um cara que é um lutador muito perigoso, né? Muito perigoso, assim, não tinha motivo nenhum, era uma luta de 5 rounds, em que a estratégia dele no segundo round vinha funcionando, em que ele teve uma vitória, né? Que foi conseguir levantar depois de ser derrubado pelo Diego, né? Era um momento bom para ele na luta, parece que ele, depois de ter sido derrubado e se levantar logo em seguida, ele fica desesperado, como se, porra, ó, não tem o que eu fazer aqui, esse cara vai me derrubar sempre e vai me dominar, né? E não era o caso, né? Se fosse, por exemplo, a luta ali do Maurício Ruff, né, pra gente ficar em outro lutador da Fighting Nerds, em que realmente parecia que ele não tinha saída, né? Toda hora que o Saint-Denis via pra cima, em algum momento, eventualmente, ele derrubava e dominava no chão. Eu acho até que faltou um pouco dessa urgência pro Ruff na luta dele. Mas nessa luta de sábado, assim, eu acho que não se justificava esse desespero todo de buscar o nocaute, né? E o Jean Silva acabou cavando a própria cova nessa luta. Assim, eu acho que não tem nada perdido para ele. Para mim, ele ainda é um lutador que é o lutador mais talentoso da Fighting Nerds, na minha opinião, e aquele que tem o maior potencial para conquistar esse cinturão, né? Eu achava até que talvez ele já estivesse pronto para isso, mas mostrou nessa luta que não, né? Não sei se era inexperiência, né? Que a gente está falando de um lutador que não é invicto na carreira, mas estava invicto no UFC, né? Não perdia muito tempo. Então, às vezes, sei lá, tu acha que tu é invencível, né? Então, não sei se é inexperiência, ou não sei se é uma deficiência emocional, ou até mesmo de QI de luta, né, cara? Eu não sei o que mas eu acho que não me parece que seja algo incontornável, né? Vamos ver o que ele mostra nas próximas lutas, mas eu acho que o Jean Silva ainda está vivo nessa categoria. Quando a gente fala de disputa pelo cinturão, eu acho que é um lutador que tem tudo para ainda figurar nessas conversas e até mesmo, eventualmente, se tornar campeão, cara, porque eu acho que realmente ele é um lutador que tem um talento enorme, né? Mesmo depois da luta de ontem, eu sinto dificuldade em dizer que o Diego Lopes é um melhor lutador do que o Jean Silva, né, cara? Eu não acho. Eu acho que numa revanche eu ainda apostaria no Jean, assim, não com tanta certeza quanto eu tinha antes do que aconteceu sábado, né, cara? Eu acho que o Diego mostrou, porra, cara, ali no chão, né, quando ele conseguiu a queda, um nível de domínio muito grande, né? Ele se mostrou um lutador realmente que é muito perigoso, né? Em pé ele é muito perigoso, como ele mostrou com a cotovelada. No chão ele consegue ser muito dominante, né? E ele mostrou que, porra, agora falando mais do vencedor, né, da luta, porra, mostrou que é um cara que pode, de repente, entrar numa trajetória de que, porra, perdeu a primeira chance que ele teve, mas que talvez seja capaz de evoluir e na segunda oportunidade que ele tiver, buscar o cinturão, cara.
Não é um lutador que eu vejo com nível para ser, porra, um campeão dominante, espetacular e tal. Mas assim, mesmo antes da luta dele contra o Volkanovski, eu apostava no Diego Lopes, muito pela juventude. Eu achava que o Volkanovski já estava num momento ali descendente, né? Vinha de ser nocauteado e perder lutas seguidas, né? E o Diego Lopes realmente é um lutador muito perigoso. Eu achava que em algum momento ele ia acertar alguma coisa no Volkanovski que o Volkanovski ia sentir e não ia aguentar, né? Até aconteceu um pouco isso. O Diego Lopes conseguiu, em determinado momento da luta, acertar o Volkanovski, mas o velho resistiu e mostrou que ainda tem lenha para queimar. Mas, né? Quem sabe se numa segunda oportunidade ali que o Diego Lopes tenha, ele não se mostre um lutador ainda mais perigoso, né? Ainda mais consistente e completo. E é um cara assim que mostrou que vai continuar figurando nas cabeças dessa categoria, né, cara? Mas é isso que eu penso e valeu, grande abraço.